amor, justiça e bonificidade. Exatamente. Vamos lá. Conforme nós falamos antes do intervalo, nós temos que, para essa territorialidade condicionada, ou seja, a possibilidade de aplicação da lei penal brasileira de determinados crimes, quando ela é condicionada, são necessários o preenchimento de alguns requisitos. O primeiro deles é que o agente criminoso adentre o território nacional. O governo brasileiro não tem o poder de adentrar em outro país e retirar desse país alguém que por sua livre vontade trazer para ser julgado no Brasil. Para isso é necessário um instrumento chamado extradição, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas mais do que a entrada, seja ela voluntária ou involuntária no agente de território nacional, nós temos também que é necessário a reciprocidade, que seja crime tanto aqui quanto lá. Certo? Então, o que acontece? Aí você tem como exemplo aqui a questão de, por exemplo, o consumo de bebida alcoólica. No Brasil não é crime, mas em alguns países de predominância muçulmana ou islâmica é crime ingerir bebida alcoólica. O único que eu conheço que não é crime é a Turquia. Até porque parte dela faz parte do direito europeu, então por isso, até por inconveniência, a questão da União Europeia não é crime o consumo de álcool na Turquia. Mas, por exemplo, na Arábia Saudita no Egito na esmagadora maioria dos países árabes é proibido o consumo de álcool. Qualquer tipo de álcool, até o vinho. Até o vinho, principalmente o vinho. Certo? A primeira proibição foi exatamente do vinho. Até porque na época de Maomé não se tinha uísque, vodka, essas coisas assim. Maomé deve ser por isso que ele devia ser um pouco meio rambujeiro desse aspecto. Só que não tinha geladeira, vinho quente na desgraça. Tecnologia é uma coisa boa. Aliás, as melhores invenções do ser humano é a tecnologia, que é o ar-condicionado, o chuveiro elétrico, o controle remoto e a geladeira. Então vamos lá. Então é proibido o consumo de álcool. Mas por exemplo, o brasileiro, de uma forma geral, não tem e fabrica. Destil. De qualquer estilo também, não sei, mas fabrica. E a questão de toda é a seguinte. Vamos imaginar que um sujeito brasileiro, e aqui nós estamos falando na Arábia Saudita, foi para um congresso, trabalho na Petrobras. Foi para um congresso lá, sei lá, cidade qualquer daquela lá. Certo? Lá em Riad, na Arábia Saudita. Pegou o avião, são 16 horas de viagem daqui lá. Certo? Então, para relaxar, aí eu vou, faz favor, pega as garrafinhas de bebê, tomar uma, dar uma descansadinha aqui e aproveitar a viagem. Beleza, ela pegou uma, duas, ele pegou uma meia dúzia de garrafinhas daquela de pequenininha e botou nos bolsos dela. Tomou uma, tomou duas, pressurizado, bebeu e tudo, subiu. Levantou, chegou lá, saiu do avião, foi em direção ao hotel, com as 4 garrafinhas que sobraram no bolso. Chegou lá, pegou lá, abriu, colocou as garrafinhas lá, aproveitou, tomou uma e tudo, partiu o simpósio. Jogou uma que ele consumiu dentro do lixo, e aí veio a faxineira, olhou e viu a garrafinha de birita. Foi lá, abriu, jogou lá, mais 3 garrafinhas de álcool. O que ela vai fazer? Comunicar a polícia de costumes e tem alguém consumindo álcool no hotel. Chama os homens da lei, baixa a polícia lá. Aí eu com outros amizades, que colega que foi também do simpósio, falou, até então no seu quarto lá, por isso estou te procurando. Certo? Vai ter uma coisa de álcool lá dentro, acabei descobrindo que aqui também não pode beber não. Porque polícia. É hora, ninguém que dá, porque a série do simpósio, do congresso, aeroporto e partiu. Certo? Bom, lá é crime, aqui não. Até mesmo por falta de lei para punir, ele não pode ser punido aqui, ainda que tenha cometido o crime lá. Compreenderam? É necessária essa reciprocidade. Sem isso, é absolutamente impossível a questão dessa aplicação de lei. Certo?
Até porque o brasileiro, nós vamos ver, que ele não pode ser extraditado do Brasil. Então não adianta o governo saudita pedir, ó, manda esse caboclo para cá que ele cometeu um crime aqui, nós queremos punir. Não pode. Certo? O brasileiro não é extraditado nunca. Não no Brasil. E aí pergunta-se, bom, já que ele não pode ser extraditado, princípio de certeza da territorialidade condicionada, se ele cometeu um crime lá e não pode ser mandado daqui para lá, seria julgado aqui no Brasil. Mas o problema todo é que falta um requisito, a reciprocidade. Então, além de estar em território nacional, o necessário se faz que tanto aqui quanto lá sejam crimes. Não importa a pena, tem que ser apenas crime. Entendido? Mais do que isso, tem que estar este crime dentre aqueles que a lei brasileira permite a extradição. E nós vamos ver que os crimes políticos e de opinião não são passíveis de extradição. Então, se for um crime comum, pode ser julgado. Se for um crime político, não. Pois não, caso Pedro Batista, essa parte. Segundo a administração pública da época do governo Lula, ele era um preso político. Aliás, na verdade, ele recebeu asilo político. Segundo o STF, a justiça italiana, não. Ele foi julgado e condenado pelo assassinato de 4 pessoas pela justiça comum, como criminoso comum que era. Fugiu para o Brasil e pediu asilo. Como o governo na época era um governo de viés de esquerda, concedeu asilo político. Tanto que o próprio STF, determinou a extradição. Mas o governo brasileiro simplesmente não cumpriu. Certo? Continua aqui, tanto que ele até menos tempo atrás ele estava no colégio eletrônico. Tanto que ele estava em direção ao Paraguai, prenderam ele. Certo? Ele não tem autorização para sair do Brasil. E veio só, possibilidade de extradição, não haver sido absolvido ou não ter cumprido pena. Certo? Até porque, e também não ter sido perdoado ou ter extinto a sua pena. Porque se foi extinta a pena, não tem razão de ser que eu julgava aqui. Se ele cumpriu pena lá, não tem razão de ser de eu processar para cumprir pena de novo. Foge a lógica do bom senso, principalmente quando nós formos olhar quais são os crimes da extraterritorialidade condicionada. Então, lá no artigo 7, no inciso 2º, a linha dele, você fala o seguinte, olha. Os crimes que por tratado ou convenção no Brasil se obrigou a reprimir, os crimes praticados por brasileiros e os crimes praticados em aeronave ou embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada, quando território estrangeiro e aí não sejam julgados. Então, vejam só. Os crimes que afeitos da extraterritorialidade condicionada são os crimes comuns. Certo? Nós vimos que os crimes contra o patrimônio da União, do Estado, do Distrito Federal, o patrimônio público brasileiro, não importa onde foram cometidos, ainda assim serão julgados pela lei brasileira. Os crimes comuns podem também ser julgados pela lei brasileira, mas precisa-se que esses requisitos sejam preenchidos. Certo? Não ter sido perdoado ou extinta a punibilidade. Então, preenchidos esses requisitos, pode-se aplicar a lei penal brasileira. Tudo isso se dá em razão de alguns princípios que vão determinar a possibilidade de aplicação da lei brasileira a crimes cometidos no estrangeiro. O primeiro princípio é o assim chamado princípio da justiça universal ou da justiça cosmopolita. Pois não, mas eu demitiu o denúncio não haver sido absolvido ou não ter cumprido pena lá no estrangeiro. E não ter sido perdoado ou ter extinto a punibilidade. Essa possibilidade de aplicação da lei brasileira a crimes cometidos no estrangeiro decorre-se desses princípios aqui. Ó. A regra
é usar territorialidade. Se aplica a lei do lugar. Certo? A exceção a essa territorialidade se regula por esses princípios. O primeiro deles, o assim chamado princípio da justiça universal. Ele tem direta correlação com o crime de genocídio ou os crimes contra a humanidade. Estes crimes, não importa onde o sujeito cometeu o crime, não importa contra quem ele cometeu o crime, não importa sequer a nacionalidade dele. Certo? Se ele estiver no Brasil, fica sujeito à lei brasileira. Casos de genocídio, os mais recentes, a questão da independência do Sudão do Sul, a questão da guerra da antiga Iugoslávia, ou a separação da antiga Iugoslávia em Bósnia, Herzegovina, Macedônia e por aí vai, certo? Quando a antiga Iugoslávia se separou, diversos sérvios, bósnios e por aí vai, começaram a fazer uma limpeza étnica em alguns países, em algumas regiões. Vamos dizer que um sujeito desse tenha cometido um crime lá e tenha fugido do Brasil, e foi descoberto aqui. Certo? Aí vejam só, ele é sérvio, deve ter cometido um crime contra bósnio, provavelmente até ter sido cometido um crime lá na Macedônia, certo? Mas ele está no Brasil. Como o crime por ele praticado é um crime de genocídio, ele pode ser julgado pela lei brasileira. Isso é o princípio da justiça universal dita, certo? Não importa a nacionalidade. Ele pode ser brasileiro? Pode. Pode ser estrangeiro que esteja aqui? Pode. Pode ter cometido um crime contra o brasileiro ou contra o estrangeiro lá no estrangeiro? Pode. Se é genocídio, mas está aqui, fica sujeito à lei penal brasileira. Ah, vamos perguntar, ele pode ser mandado para um lugar onde ele cometeu o crime para ser julgado lá? Também, é só questão de interesse. Certo? Mas o que a lei quer dizer é que, se ele está aqui, ele pode ser julgado. Esses princípios, eles foram estabelecidos para evitar que o sujeito fique impune por crime cometido em qualquer lugar do mundo. Todo país politicamente organizado que obedeça os princípios de direito internacional adotam esses princípios. Por exemplo, o princípio real, o princípio da proteção, ou também conhecido como o princípio da defesa, ele diz respeito ao patrimônio público. Crimes contra o presidente, crimes contra a administração pública, quem está a seu serviço, ou o patrimônio da União, do Estado, do município. O governo brasileiro, de uma forma em geral, ele tem patrimônio fora do Brasil. Por exemplo, empresas de sociedade de economia mista, empresas públicas brasileiras. Quem se lembra aqui da usina lá de Pasadena, Passadinho, sei lá, né? Se ele estiver aqui no Brasil, ele pode ser julgado pela lei brasileira. Para ele é mais interessante. Eu não sei bem se é muito tão interessante assim cumprir pena. Lá nos Estados Unidos, aí, pena de morte, em regra, a pena de morte para ser executado nos Estados Unidos leva de 18 a 25 anos em média para ser executado. Eles ficariam numa prisão americana por 18 anos. Não sei se ele ficar 18 anos na prisão brasileira seria melhor para ele. É isso. Mas vamos lá. O princípio da proteção diz respeito ao patrimônio público brasileiro. Então vejam só, eu sempre cito um exemplozinho, que é a questão de uma agência do Banco do Brasil, lá na Terceira Avenida, lá em Nova York. O brasileiro que vai, existe a agência assim, mais charmosa do Banco do Brasil. Ela tem vários elementos que nos lembram do Brasil. Até a calçada em frente, eu tenho o calçamento dele, é igual o calçamento de Copacabana. Só para lembrar. Antigamente tinha até um orelhão na frente, certo? Até lembra. Você podia ligar de lá para o Brasil.
Oi? Então, vejam só. Vamos dizer que um brasileiro, um americano e um português assaltassem essa agência. Certo? Regra, princípio da territorialidade, que eles sejam julgados pela lei americana porque cometeram crime em território americano. Certo? Mas vamos dizer que esses caras resolvam pegar esse dinheiro e vir curtir no Brasil. Certo? Bom, era patrimônio brasileiro, entrar no território nacional. Roubo é crime aqui, como também é crime lá. É crime comum, é possível de extradição. Lá não foram absolvidos, lá não cumpriram pena, lá não foram perdoados, nem tiveram vestido a pena. Ou seja, estão aqui, prenderam essa rapaziada aqui. Podem ser julgados aqui? Devem. Entendeu? É isso o princípio da proteção da defesa disso. Beleza? Já o princípio da personalidade diz respeito ao brasileiro vítima e ao brasileiro criminoso. Esse princípio diz que o brasileiro carrega consigo o seu código de leis onde quer que vá. Você pode ir para o espaço, você vai carregar um vadimento com você. Certo? A lei brasileira vai com você onde você for. Certo? Então, o princípio da personalidade ativa, nós estamos diante do brasileiro criminoso. O brasileiro, gente, infesta o mundo. Para todo mundo é lugar do mundo que você for, você é capaz de se encontrar um brasileiro. E sem ser preconceituoso, provavelmente ele vai ser um cearense. E aí, viu só? O princípio da personalidade ativa diz que o brasileiro criminoso, onde quer que ele cometa o crime, a regra é uma territorialidade, que ele seja julgado pela lei do país onde ele cometeu o crime. Mas se ele fugir daquele país e vier para o Brasil, ele pode ser julgado aqui pelo crime cometido lá. Entenderam isso? Os requisitos são os mesmos. Até porque é proibida a extradição de brasileiro do Brasil. O brasileiro não pode ser mandado do Brasil para ser julgado em nenhum lugar do mundo. Se ele está aqui, e se tanto aqui quanto lá for crime, ele pode ser julgado aqui pelo crime cometido lá. É isso o princípio da personalidade ativa dita. Mas isso é interesses, por exemplo, do Brasil? Mesmo que Cristo chegar aqui e falar assim, manda esse cara para lá, porque segundo a lei brasileira não permite. Certo? Esse princípio é inflexível. O que é aquela coisa lá? Não precisa Perdoado ou extinta a punibilidade. Aí vejam só, o princípio da personalidade ativa atinge o brasileiro criminoso. O princípio da personalidade passiva diz respeito ao brasileiro vítima. Da mesma forma que o brasileiro, ao estar no estrangeiro, ele carrega consigo a sua responsabilidade criminal em cometer crime, ele também é amparado pela lei brasileira quando ele é vítima de crime. Certo? Então, se você, brasileiro, se encontra no estrangeiro e contra você é cometido um crime, regra sempre é o quê? Territorialidade, que você seja julgado pela lei do lugar onde você foi vítima do crime. Mas nada impede que a lei brasileira seja aplicada a esse criminoso, desde que, é claro, preenchidas as condições da territorialidade condicionada. Que esse criminoso venha para o Brasil, que tanto aqui quanto lá seja crime, que seja passível de extradição, e lá não tenha sido absolvido, só a guarda cheia de fósforo. Entendido? E por último, o princípio da representação ou da bandeira. Este princípio, ele se aplica às embarcações e aeronaves privadas. Estão lembrados que é território nacional embarcações e aeronaves públicas? Onde quer que se encontre território nacional. Mas aeronaves e embarcações privadas, estas de regra ficam sujeitas à lei do lugar onde estão. Mas, se lá não for julgado, assim que essa embarcação ou essa aeronave voltar,
no primeiro porto ou no primeiro aeroporto que eles chegarem, é o lugar para ser julgado pelo crime cometido lá. Isso se não for julgado lá. Se não for julgado lá. Regra é no território. O princípio da representação da bandeira diz respeito à bandeira que a embarcação ou a aeronave ostenta. Para quem já teve, tá bom, se possível, nenhum de vocês tem que ir de Vitória, ter passado ali pela beira-mar e ter visto o porto e, obviamente, os navios que lá se encontram. Na popa de cada navio tem o nome do navio, tem o porto de onde ele saiu e o país. Sem falar que ainda tem uma bandeirinha na traseira do navio aí. Certo? A mais comum é do Panamá. E aluga a bandeira dele para um monte de lugar. Até o Paraguai, que nem mar tem, aluga a bandeira dele. Certo? E aí vejam só, a bandeira que essa embarcação ostenta, vem inclusive atrás de cada navio, é a lei do local onde ele vai responder. Então vejam só, se o navio é brasileiro, mas de empresa privada, e um crime foi cometido no porto de Nova York, certo? Regra território, se aplica a lei americana. Mas vamos dizer que lá não foi julgado, esse navio voltou para o Brasil. Julga-se pela lei brasileira porque ostentava a bandeira brasileira. Mas isso não se aplica somente a esses lugares. Existem lugares que não se aplica a lei de ninguém. São as águas e o espaço aéreo internacional. Existe, por exemplo, a Antártida. Todinha ela, a Antártida não pertence a país nenhum. Entenderam isso? E aí pergunto a vocês, se nós temos aqui a costa brasileira, que é horrorosa aqui, certo? Nós temos a África, nós temos Portugal, temos aquele negócio, temos os Estados Unidos, América do Norte, América Central e tudo mais. Nós sabemos que o território brasileiro, 20 milhas marítimas, o mesmo se aplica à África. No mesmo se aplica desde a Europa, Estados Unidos, países lá, belezinha, tranquilo. E vejam só, tem muito mais de 40 mil milhas marítimas entre Brasil e África. Tem 20 aqui e 20 aqui. Tem um espaço enorme aqui no meio. Vamos dizer que esse navio esteja em águas internacionais. Fica sujeito à lei de ninguém. Aqui, literalmente, ninguém de ninguém. Mas vejam só, o navio é de bandeira brasileira. E aí imagina o seguinte, olha, o navio brasileiro está em águas internacionais. Nós temos o autor é argentino, a vítima é paraguaia, o navio é brasileiro e cometeu crime lá em Portugal. Bom, o crime ocorreu lá em Portugal. Qual é, pela ordem, a lei que deve ser aplicada primeiro? A lei portuguesa, porque o crime ocorreu em território português. Correto? Esse é o princípio básico, é a regra. Aí vamos lá. Bom, se lá não foi julgado, o crime ocorreu dentro do navio. Portanto, o princípio da representação da bandeira diz que, já que a lei portuguesa não foi aplicada, se aplica a lei brasileira. Correto? Vamos dizer que esse sujeito, a meio caminho, resolveu falar o seguinte: bom, no Brasil eu não vou, pulei no navio e vai lá para o Marrocos. Beleza? Fugiu. Pergunta-se qual lei deve ser aplicada.
Só essas duas? Não. Pelo princípio da personalidade ativa, a lei argentina poderia ser aplicada a esse sujeito. Pelo princípio da personalidade passiva, a lei paraguaia podia ser utilizada nesse sujeito. Certo? A única lei que até então não vai ser aplicada a ele vai ser a lei marroquina, porque lá ele não cometeu nada. Mas aí começa a se perguntar, bom, e quem é que vai pegar e vai julgar esse cara? Ele está livre lá? Não. Tanto Brasil, quanto Argentina, quanto Paraguai, quanto Portugal podem pedir a extradição desse sujeito para ser julgado. Portugal pode pedir extradição, o Brasil pode pedir extradição, a Argentina pode pedir extradição e o Paraguai também. Mas nesse caso teria que ser crime dos outros países também para você funcionar? Sim, obviamente. Certo? O princípio da reciprocidade é essencial. Isso aí não há possibilidade nenhuma. Correto? Entenderam? Dúvidas? Vou perguntar isso em prova tão certo como a morte dos impostos. Beleza? Professor, Oi? no caso, a pessoa foi transferida no país. Vamos supor, o país é transferido no consumo de bebida. Aí vai ser julgado só pela legislação, que é permitido. Nesse caso aqui ele não pode ser julgado. Não, vai estar lá no país. Se ele estiver lá, ele vai ser julgado lá. A regra é ser julgado pela lei do país onde você está. Por exemplo, o tráfico de drogas. O tráfico de drogas no país, está lá no país. Vai ser julgado pela nossa nação. E A regra principal é ser julgado pela lei mundial onde ele cometeu o crime. Se ele estiver lá, pela lei de lá. E se a lei lá, julgar ele lá, a nossa lei vai julgar ele. Depende. Porque veja só, vai depender do local. Porque tem lugar que se cumprir a pena você não volta. É o caso da Indonésia, daqui que é brasileiro que joga lá. Mas olha só, vamos dizer que você traficou droga para os Estados Unidos. Lá você foi julgado, condenado e cumpriu pena. Obviamente que depois que você cumpre pena, se você estiver irregular, você vai ser deportado. Manda para o Brasil. Bom, veio para o Brasil. Se você já cometeu um crime, foi processado e cumpriu pena, já cumpriu pena, não tem necessidade nenhuma de julgar de novo. Certo? Até porque você já cumpriu. Se fosse o caso de ser julgado novamente, aí o que aconteceria? Vamos dizer que lá você pegou 10 anos e aqui foi julgado de novo e pegou 15. Você só vai cumprir a diferença. O princípio da proibição de vizinho. Cumprir 2 vezes a pena no mesmo crime. Certo? Senão cumpriria 25. Certo? Pelo mesmo fato. Você não cumpre a mesma pena 2 vezes. Você não pode ser punido 2 vezes pelo mesmo fato. Você pode ser punido 2 vezes por 2 fatos distintos. Traficou e traficou são 2 condutas. Botando 2 crimes, somo tudo. Agora, se eu fui preso por um crime, lá sou julgado também pelo mesmo fato, sou condenado os 2, desconto, cumpro uma e vejo por falta, ou se tem errado, em excesso. Vamos dizer que lá você foi condenado a 15 e aqui a 10. Obviamente você não vai cumprir nada. Já cumpriu mais do que devia pelas nossas leis. Isso não é constitucional diferente. Oi? Não é constitucional diferente. Nós estamos falando exatamente disso aqui também. É porque você tinha falado que independente de ser condenado ou não, julgado ou não, ele tinha que ser julgado aqui. Vai ser julgado aqui Mas também. na hora de cumprir a pena, Aí que tá. Vamos dizer que crime contra o presidente da República. Cometi o crime contra o governador dos Estados Unidos. Recebi a pena de 15 anos. Cumpri. Ao mesmo tempo que estou cumprindo lá, eu vou ser julgado aqui. Vamos dizer que eu recebo a pena de 20 anos. Como eu já cumpri 15 lá, 15 menos 20. Sim, vou cumprir só a diferença. aqui, eu entendi o seguinte, ele estava em Portugal, foi julgado, mas não recebeu pena nem nada. E aí ele veio para o Brasil e teria que ser julgado para cumprir pena e fugiu para o Mar Morto. Porque, na verdade, o que acontece? Aqui
por exemplo, porque ele cometeu o crime lá, mas lá não foi julgado. Então, quer dizer, vamos dizer, todo navio, um navio é grande papel. Posso cometer um crime, nesse meio tempo o navio desatracar e só descobrir o crime no meio do caminho, por exemplo. Aí o que acontece? Bom, pela regra, eu deveria ser julgado pela lei portuguesa, que cometi o crime em território português. Só que o que acontece? Como lá não fui julgado, cometi o crime numa embarcação brasileira, no primeiro porto que chegar no Brasil, é lá que eu devo ser julgado. Mas, por exemplo, se usar o que você falou, ele foi para o Marrocos, fugiu. Não. E então ele fica na responsabilidade de quem? Do governo argentino? Não, aí tal. Eu fugi para o Marrocos. No Marrocos eu não cometi nada. Então, pelas leis marroquinas, eu não posso ser processado por esse crime. Aí o que acontece? O governo português pode pedir a minha extradição. Pelo princípio da bandeira, o governo brasileiro pode pedir a extradição. Pelo princípio da personalidade ativa, o governo paraguaio pode pedir a extradição. Pelo princípio, passivo, paraguaio. Pelo princípio da personalidade ativa, a Argentina pode pedir extradição. Todos esses países podem me julgar. Certo? Para quê? Esses princípios, eles vão servir para que você não fique impune em lugar nenhum. Certo? Cometer um crime, você pode ir para a rua, e lá você não pode ser julgado se lá tiver o tribunal. Certo? Por quê? Porque esses princípios vão permitir que você fique sujeito, ao menos, a alguma legislação. A única situação em que você não vai ficar sujeita à lei é quando você for para um lugar onde não se cumpre lei. Talvez o Brasil, mas não é o caso. Certo? Existem alguns lugares, são assim chamados párias entre as nações. São os anos da vida. Certo? Afeganistão, Turcomenistão, Uzbequistão. Então, no final, pode ter certeza, lá não cumpre porra nenhuma. Em especial, as regras de direito internacional. Em especial, tratados e convenções internacionais. Tratados são de natureza bilateral, convenções de natureza multilateral. São obrigações que países assumem em relação a outros. Para extradição, por exemplo, são tratados. O Brasil tem tratado de extradição com quase todos os países do mundo. Certo? Alguns deles realizados há pouco tempo, alguns há mais tempo. Por exemplo, o Tratado de Extradição Brasil e Inglaterra, ele é relativamente recente, ele é da década de 80. Quem aqui já ouviu falar no assalto ao trem pagador? Um assalto bastante famoso à época, e até hoje é um assalto bem conhecido, que alguns ingleses e escoceses também resolveram assaltar o trem que levava o dinheiro de Londres até Glasgow. Eles pararam o trem, assaltaram o trem, vazaram. Um deles, chamado Ronald Biggs, veio pousar no Brasil. Apareceu aqui. Depois de fugir por meio mundo, ele veio para o Brasil. Certo? E o governo britânico descobriu que ele estava aqui. Só que o Brasil não tinha tratado de extradição, Brasil e Inglaterra. Então, primeiro foi necessário fazer o quê? O tratado. Dizer o seguinte: olha, criminosos ingleses que se encontram em território brasileiro podem ser extraditados para serem julgados na Inglaterra. O mesmo ocorre com criminosos brasileiros que estejam na Inglaterra e que serão mandados para o Brasil para serem julgados. Só que nesse meio tempo, o Ronald Biggs, que era o cara, ele foi lá e arrumou uma esposa. Na verdade, ele começou a se namorar com uma empregada dele e teve um filho. E o Tratado de Extradição veda a extradição de estrangeiro que tenha filhos brasileiros até 12 anos. E esse garoto, para quem é da época, pouco que você deve ter, quem que ouviu falar da turma do Balão Mágico? Um daqueles meninos era filho dele. Ele era o Mike Todd, sei lá, os dois meninos lá, era muito bonito. E vejam só, ele era tão famoso que o pessoal viam turistas ingleses, ele morava na região de Santa Teresa, lá no Rio de Janeiro, viam
turistas ingleses iam lá visitar a casa dele. Ele vendia camiseta. Com a foto dele dizendo, eu fui ao Rio e visitei Roland Beach. Para voltar. Pegou o jeitinho brasileiro que ele estava mandando em tudo. Isso aí faz um nome mesmo. Qual que é o nome mesmo dessa história? Nossa, só para o pagador. Faz 50 anos já, né? Já tem bastante. Tanto é verdade que ele apareceu há uns 6 anos atrás e ele estava meio falido, já tinha gastado todo o dinheiro dele. Aí o que ele fez? Ele falou assim, bom, eu tenho a seguinte opção. Eu posso me tratar pelo sistema público de saúde brasileiro, ou eu posso chegar e me entregar às autoridades inglesas. Lá, eu tenho mandado de prisão em aberto contra mim, mas eu vou ser tratado pelo sistema público de saúde inglês. Ou seja, partiu da terra. Não tem 5 ou 6 anos isso que ele pegou e voltou para lá. Tranquilo? Sim. Está com medo dele? Provavelmente teria morrido Bom, isso é a representação bandeira. Extradição. Pular um pouquinho aqui, pular para a extradição primeiro, já pegando mote. Extradição é o pedido de um país junto a outro, solicitando ou requerendo que seja remetido um criminoso para julgamento. Difere extradição de deportação, porque o deportado é o irregular. Se eu vou para os Estados Unidos sem visto, sem nada, se for pego lá, posso ser mandado de volta. Posso ser deportado, porque estou lá irregular. Se eu estou regular ou não lá, e o governo brasileiro pede, olha, Fabrício está aí, manda ele para a gente, nós queremos processá-lo. A esse instrumento se dá o nome de extradição. Só que a extradição só se dá, primeiro, aos não nacionais. A Constituição brasileira veda a extradição de brasileiro nato ou naturalizado. A partir do momento que você adquire a nacionalidade brasileira, é terminantemente proibido a sua extradição para qualquer país do mundo. Se você cometeu um crime, você vai ser julgado aqui. Mas lembre-se, só pelos crimes cometidos depois da naturalização. Os anteriores à naturalização, você pode ser mandado de volta. Correto? Em especial o comprovado envolvimento em tráfico internacional de entorpecentes. O brasileiro nato é o puro, de origem, nasceu aqui. Certo? O naturalizado é um estrangeiro que adquire a nacionalidade brasileira. Certo? Esses caboclos não pode ser mandado do Brasil para fora para ser julgado. Quem nasceu aqui e quem adquiriu a nacionalidade brasileira, exceto pelos crimes cometidos antes da naturalização. É para isso que existe esse princípio. Sou brasileiro, fui estrangeiro, cometi crime, vim no Brasil, bom, aqui é território tranquilo, não cometi nada, estou aqui de boa, certo? Não cometi crime nenhum. Só que o princípio da personalidade ativa diz o seguinte, olha, você, a Constituição diz, você não pode ser mandado embora para outro lugar para ser julgado. Mas o princípio da personalidade ativa diz que eu não posso te mandar daqui para ser julgado lá, mas eu posso te julgar aqui pelo crime cometido lá. Entendeu? Dúvidas, meninos, meninas, simpatizantes, tricolores? Só um conceito assim, para mostrar aqui, da representação da bandeira. O princípio da representação, o princípio da bandeira, diga que se aplica a lei da bandeira que a aeronave ou embarcação ostenta. Certo? Caso não foi julgado. Caso ela não seja julgado ou estejam em águas ou espaço aéreo internacional. Você pode repetir extradição, princípio? Tradição? Aí, O princípio da extradição ou a extradição em si? extradição. Extradição é o pedido de um país a outro requerendo que ele seja remetido criminoso para julgamento.
princípio da não extradição de nacionais diz que não se extradita brasileiro nato ou naturalizado, salvo pelos crimes cometidos antes da naturalização. Isso é a Constituição. Os crimes cometidos antes da naturalização. A par da não extradição de nacionais, ou seja, a não extradição de brasileiro naturalizado, nós temos ainda uma outra proibição, que é o princípio da exclusão de crimes não comuns. Estrangeiros que se encontram no Brasil não podem ser extraditados pela prática de crimes políticos ou delitos de opinião. Vamos lá. O brasileiro, nós já sabemos que não pode ser extraditado no Brasil. Ele tem que ser julgado aqui. O estrangeiro que veio de fora e se encontra no Brasil, esse, de regra, pode ser extraditado, mas só por crime comum. Os assim chamados crimes políticos, ou delitos de opinião, estes a Constituição veda. É o caso que foi argumentado pelo César de Batista. Certo? Então significa dizer o seguinte, olha, crimes políticos são aqueles crimes que atentam contra a lei de segurança nacional. Isso do país de origem. Então significa dizer o seguinte, que você cometeu um crime lá, assim considerado político, e fugiu para o Brasil. Vamos dar um exemplo aqui. Venezuela. Nós sabemos que vários políticos venezuelanos estão sendo presos porque vão de encontro com aquilo que é o Maduro. Certo? Vamos dizer que você, sendo um político venezuelano, foge da Venezuela porque está sendo perseguido e veio para o Brasil. Pode o governo venezuelano pedir a sua extradição, dizendo, olha, ele cometeu crime aqui, manda de volta, nós queremos processá-lo. Se o crime que você está sendo processado lá for assim considerado um crime político, o governo brasileiro pode vetar a sua extradição. Certo? Porque crimes políticos e delitos de opinião não são objeto de extradição. Ah, bom, mas sou um assassino comum. Estou aqui no Brasil. Matei cada pouco, 25 pessoas lá na Venezuela. Queremos que esse cara seja julgado aqui. Pode mandar ele para a gente? Pode, isso é extradição. Entendi? Beleza. Oi? Nesse caso aí, um cara que levou o seu conselho de drogas, uma plancha de estudo lá no país que tem dinheiro no negócio de tráfico de drogas. Sim. O Brasil considera o local do crime aqui também. Sim. Pois é, olhando para o Brasil, que a extradição deles voltou salvou. Ele o país ativou, entre aspas, em aplicar a pena deles, ele também foi praticado. Pelo contrário, você levar em consideração a regra ou o princípio da territorialidade. Quem tem preferência, em tese, é o país onde você cometeu o crime. Se você levou, vamos colocar da seguinte forma, isso é questão de mercado. Por exemplo, na Indonésia, todo qualquer crime de tráfico é crime contra o Estado. E crimes contra o Estado são punidos como. Mas, em compensação, se você vende 1 grama de cocaína em qualquer lugar do mundo, pelo preço médio de, sei lá, R$20, certo? $5, lá custa 300. Por quê? Porque lá, meu amigo, se eles pegarem, você já era. Então tem que custar alto. Você
questão de estou jogando para quê? Estou apostando no que eu tenho, depois que eu tenho minha vida. Se eu conseguir vender 1 quilo de cocaína, meu amigo, estou aí. Certo? Vou para o Brasil, compro qualquer coisa lá, fico por lá, eu sei, eu compro mais igual, não faz. A questão toda é que eles têm o mal. E aí, vejam só, regra, territórios, polícia da Indonésia, fez o quê? Prendeu o cara, foi julgado e foi condenado. O governo brasileiro pediu extradição, olha só, era lugar no crime tanto no Brasil, já que eles saiu daqui, quanto lá. Certo? Tanto aqui quanto lá podiam julgá-lo. Aí o governo brasileiro falou assim, olha, ele é brasileiro, manda pra cá que nós julgamos ele. O presidente dele falou assim, não se preocupa não, a gente toma conta aqui, deixa que ele resolve. Depois que a gente julgar, a gente até devolve ele. Certo? Devolvendo. Certo? Vamos no ditado que eu falei para vocês, é um ditado bíblico. Lá na Indonésia, com o pó você vai e importa você volta. Porque depois de executado ele foi cremado. Certo? O pó vigente em pó voltará. Certo? Isso é na Bíblia. O que acontece? Aí é questão só de interesse. Poderia o governo indonésio falar o seguinte, não, beleza, estou dando de volta, julga aí. Poderia? Pode, mas é questão de quê? De interesse. E o presidente da Indonésia, ele é um cara de malucão. Não sei se vocês veem postagens e reportagens. Por exemplo, contrabando lá, na verdade, descaminho, certo? Importação de veículos sem pagamento de imposto devido. Tinha um vídeo, eu até paguei já, assim. Depois que eu prende aqui na Receita aqui em Vitória, aqui, que prende os papel, que prenderam um monte, Lamborghini e o Diabo 4 aqui, eles prendem e fazem o quê? Apreende e depois devolve, o governo recebe. Lá na Indonésia não, o cara é malucão, eu trouxe bota. Quem é que pegou e importou? Você? Vem cá, fica aqui, ó. Olha o que você importou. Ele vem o caminhão e faz o blá blá, passa por cima, vem a metodeira, olha, joga até em cima, e amassa tudo para você. Tá ali, o que você importou tá ali. Já era. Certo? Então o cara tem uma ideia maluca. Vai fazer o quê? A lei lá permite, aqui não. Certo? Aqui é objeto de crime. Se tem valor e pode, é de natureza lícita, você pode confiscar, converter em dinheiro e mandar para o Fundo Penitenciário Nacional, ou se caso de droga, para o Fundo Nacional de Droga. Se for de natureza ilícita, por exemplo, droga, tem que ser destruído. Como assim é droga, como assim é arma de fogo, certo? O objeto ilícito é destruído. O objeto lícito é leiloado e o valor obtido do leilão é revertido ao Fundo Penitenciário Nacional. Lá não é história. Tranquilo? Beleza, crianças? Muito bem. Eficácia. Eficácia da lei em relação a determinadas pessoas. Não idem é a proibição de punir a gente 2 vezes pelo mesmo fato. Por isso que eu falei com o colega ali que se ele é condenado a 10 anos lá e 15 anos aqui, ele só cumpre a diferença. A lei, de regra, se aplica a tudo. Só que tem pessoas que, dada a função que exercem, ficam isentos de responsabilização criminal, dado que a necessidade de poder desempenhar a sua atividade de uma forma livre e desimpedida. Para isso existem as imunidades, que não deve ser confundida com impunidade. A imunidade consiste no fato de que determinados indivíduos não praticam crimes ou, quando praticam, não ficam sujeitos à nossa lei. Começa pela imunidade diplomática. Eu até errei a ordem aqui. Diplomatas, por si sós,
eles não ficam sujeitos à lei do país em que estão, mas ficam sujeitos à lei do seu país. O portador das credenciais diplomáticas e seus familiares, porque não é só o embaixador, a esposa e filhos também têm a mesma imunidade, eles não ficam sujeitos à lei do país em que estão, mas ficam sujeitos à lei do seu país. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se o embaixador americano cometer um crime no Brasil, ele não será julgado pela lei brasileira, mas será julgado por aquele crime pelas leis do país dele, ou seja, será julgado pelas leis americanas. Entendeu isso? Porque crime bebê, o embaixador brasileiro teria que continuar presente? Não, aí se criam os assim chamados incidentes diplomáticos, certo? O diplomata em si, ou no caso dos embaixadores da forma geral, são os representantes do país junto ao outro. Então, quando, vamos colocar o seguinte, os países têm relações entre eles, sejam comerciais ou de qualquer outra natureza, então precisa-se de alguém que o represente. O Brasil tem embaixador em um monte de canto. Então, o embaixador brasileiro é o representante do Brasil nesses países. Por exemplo, estou lá, embaixador brasileiro dos Estados Unidos. Você deu uma coisa do Brasil? Sou eu. País está aqui no meu cartão. Quem escolhe o embaixador? O presidente republicano ali, o Maravilha. Certo? O Departamento de Relações Exteriores. Mas vejam só, como o embaixador é o representante de um país junto ao outro, vamos colocar assim, pega mal você, representante de um país, ficar sujeito à lei de outro. Então, para isso se criou a questão da imunidade diplomática. Certo? Tanto é verdade que quando alguém é designado como embaixador de um outro país, ele leva as credenciais. As credenciais nada mais é do que dizendo o seguinte: é como se fosse uma procuração do governo brasileiro dizendo o seguinte: olha, eu tenho a procuração do governo brasileiro, estou aqui querendo representar o meu país junto a vocês. Senhor aceita? Aí eu sei, aceita as credenciais. Cancelo ela. A partir daquele momento, eu fico imune à lei do lugar onde eu estou. Mas se eu cometer qualquer crime nesse país, responderei por aquele crime, mas com as minhas leis. Então, não é que é o que interessa o país, os crimes são muito elevados. Sim, mas respondo pelas leis do meu. Essa é a regra. A imunidade diplomática não quer dizer impunidade diplomática, não. Não for, se crime cometido não for crime no Brasil. Não, por que seria que eu ia dizer? A reciprocidade existe em tudo quanto é canto. Esse princípio aqui é basilar. Né? Se eu cometi, por exemplo, se eu chego num país, igual o negócio do embaixador ali, o representante diplomático, fui lá e estou bebendo na área. Certo? E lá eu estou cometendo crime. Eu não vou ficar sujeito à lei dele, mas também não posso ser punido do meu, porque o meu não tem crime. Aí gera um incidente diplomático. Aí o que acontece? O governo brasileiro deveria fazer o quê? Meu amigo, você está aí para me representar, você está fazendo feio, velho. Vem pra cá, vem, volta pra cá, vamos mandar outro. Ó, esse aqui é o outro. Esse não deve. E se tiver uma embaixada para ele? A embaixada em si não é território estrangeiro, não é território brasileiro. Tem uma convenção de Viena de 1941 que dita da questão da inviolabilidade das embaixadas. A embaixada americana em Brasília não é território americano, não, é território brasileiro. Só que por embaixadas representarem interesses, tem segredos. Então, o que acontece? Se o Brasil é signatário da Convenção de Viena, de regra, o que ocorre lá dentro vai ser julgado pela lei brasileira. Então, vamos dizer que alguém atira dentro do consulado americano. Não, consulado não, vamos para a embaixada, é melhor. Alguém atira dentro de outra pessoa dentro da embaixada americana. Eu vou dizer assim, quem vai julgar a lei americana, a não ser que seja um embaixador, a lei se aplica e a lei brasileira. Certo? O que vai acontecer é que a polícia brasileira não pode entrar, todo direito é bagunçando com ele, não.
Né? Para isso precisa de quê? De autorização, mas vai ser julgado pela lei brasileira. Essa é disciplina verdadeira. Correto? É necessário que essa convenção só garante a inviolabilidade. Olha, não é qualquer um que pode entrar aqui dentro, não. Certo? Compreenderam isso? É por isso que existe questão de espionagem. Quer saber o que tem lá dentro, mas não faz pelo caminho normal. Compreenderam isso? Dúvidas? Aí vejam só, o diplomata, ele fica isento da lei do país em que ele está, mas fica sujeito à lei do seu país, sendo obviamente crime, correto? A par da imunidade diplomática, nós temos as imunidades parlamentares, ou seja, representantes do legislativo. Deputados federais, senadores, deputados estaduais e vereadores possuem imunidade parlamentar absoluta. Por palavras, votos e opiniões são absolutamente imunes. Compreendeu? Para crime. Lembra? Jair Bolsonaro, Maria do Rosário. Quando estuprar ele, o pessoal não merece ser estuprado, ou alguma coisa parecida. Ou você é muito ruim, por isso não vai ser estuprado, alguma coisa parecida. Mas a questão toda é o seguinte: ele foi condenado, mas no civil, criminal não. É por isso que vocês veem de vez em quando, para que tenha cuidado, de vez em quando assistir TV Senado, TV Câmara, você vê, por exemplo, bate-boca de deputados, senadores, dizendo: Vossa Excelência é filho do Emerim, Vossa Excelência, data vênia, é chegado na coisa alheia, sem ter intenção de devolver. O data vênia permite que você pode falar um monte de merda. De preferência, chamamos de ainda de excelência. Ou seja, Vossa Excelência é filho do Emerim, você não vai dizer, você é um filho da puta. Isso é crime? Em tese, sim, outra onda está do cara. Mas a questão toda é que, por palavras, votos e opiniões, não. Mas é verdade que, por exemplo, o Bolsonaro, eles fogem de nós o tempo todo, é só não matar, só o cara não vai estar lá. Aqui, decisões da descentralização até economicamente cuspiu. Pois é. É uma manifestação de opinião. Poderia dizer, como eu vi outro dia o seguinte, que tem um monte de expressão que você pode usar que você acaba com qualquer argumento. O teu cu é o principal. Mas você pode usar, por exemplo, o metrô, enfia outra dando no cu e vai rir pro caralho. Ou eu posso poder letrinha e cagar uma coisa melhor pro seu. Ou seja, eu não posso ofender o cara de tudo quanto é jeito. A questão é que na função de deputado, federal, estadual, senador e vereador, por palavra, vossa opinião, eu sou absolutamente imune. No âmbito da circunscrição que eu represento. Isso é importante. Deputados federais e senadores têm imunidade no país inteiro. Deputados estaduais do estado, que ele representa, e gente, vereador é só no município que ele exerce a vereança. É comum, é de eleição. Vamos ver que vereador do Latim indo falar pedir voto para o deputado, lá em Tailândia, lá em Contas, Baixo e começar a falar um monte de merda contra candidato daquele trem lá. E aí o que acontece? Ofende a honra do candidato lá na casa do caralho. Aí o que acontece? É crime, porque ele não tem imunidade lá, ele tem imunidade aqui. Entendeu isso? Pelo que falam, pelo que escrevem, pelo que votam, pela opinião que dizem, são imunes. E essa imunidade se dá pelo fato que eles representam o interesse. Deveria ser a população como um todo. Na verdade não é, na verdade existem as bancadas. A maior expressão de um parlamentar brasileiro que representa nada dos seus interesses dele é a questão da bancada. É a bancada da bala, é a bancada do jornalista, é a bancada da evangélica, é a bancada da bola, é a bancada do que quer que seja. Certo?
Agora, representante de povo, você vê muito pouco. Mas, no exercício da sua atividade, ao exercer a sua opinião, deputados, senadores e vereadores são absolutamente imunes. Entendeu? E a gente para por aqui. Vamos fazer outro dia.